queridos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui em uma plena segunda-feira. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Vão convidando outras pessoas aí para estar conosco nesse episódio. Hoje nós estaremos aprendendo sobre uma mulher maravilhosa da Bíblia, sobre Abigail, uma mulher que foi pacificadora, uma mulher que fez toda a diferença no seu lar, uma mulher que vivia um casamento e uma luta muito grande na sua casa, mas nem por isso deixou de lutar pelo seu lar. Foi uma mulher que fez toda a diferença para que o seu lar não fosse destruído. E eu quero convidar todos vocês que estão aí do outro lado a convidarem outras pessoas para ouvir essa ministração nessa noite, que vai falar muito aos nossos corações. Quero te convidar nesse momento a nós fazermos uma leitura da Palavra de Deus, que está lá no livro de Provérbios. Provérbios 14:1. Que tem tudo a ver com a ministração de hoje. A ministração de hoje vai falar de uma mulher sensata, de uma mulher que lutou pela sua casa, que lutou pelo seu casamento, uma mulher que fez toda a diferença. E olha só o que diz o versículo número 1 do capítulo 14 de Provérbios. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas as insensatas com as próprias mãos a derriba. Olha só que palavra tremenda. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher sábia, a mulher inteligente, a mulher que faz a diferença no seu lar, ela é uma mulher que vai fazer toda a diferença. Queridos, nós vamos aprender hoje sobre Abigail. Essa mulher incrível, essa mulher inspiradora. A nossa querida irmã Januse daqui a pouco vai descorrer a história dessa mulher. Então convide outras pessoas, eu espero você daqui a pouco. Fique agora com a equipe de louvor que vai estar ministrando um louvor ao nosso coração. Queremos cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor. Que a paz do Senhor invada seu lar. Que nesse momento você que está aí cheio de preocupações, carregado de vários sentimentos, seja neste momento inundado pela paz do Senhor. Que a paz do Senhor alcance a sua vida, alcance a vida agora da sua família, da sua casa, dos seus parentes, entes queridos que estão espalhados por esse Brasil, por este mundo. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, alcance aonde essa transmissão estiver chegando neste momento. Que a doce paz do Senhor te alcance. O que nós vamos louvar agora ao Senhor com Ele, Ele traz uma verdade preciosíssima. Ele diz que nunca houve amor assim. Nunca houve, nunca haverá amor assim. O amor que foi capaz de dar a própria vida. O amor que foi capaz de se entregar numa cruz para nos garantir vida eterna. E quando tudo isso se acabar, porque um dia toda dor vai acabar, toda tristeza vai acabar, essa nossa vida ela é finita aqui na terra. Mas quando tudo isso acabar, nós estaremos seguros, porque o amor dele nos garantiu e nos garante vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Onde você estiver agora, abra o seu coração e louve a Deus.
Eu
Glória a Deus por essa palavra. Como Deus é maravilhoso. Quero agradecer a nossa equipe de louvor que tem estado conosco sempre nesta série. Em cada episódio nós podemos ver que os nossos músicos têm se esforçado para estar conosco. Muito obrigada a todos vocês. Fica aqui a minha gratidão registrada. Queridos, eu quero convidar todos vocês que estão aí do outro lado nesse momento para nós fazermos aquele momento precioso que é o momento da oração. Você vai colocar aí o seu pedido de oração, o que é que você precisa nesse momento. Nesse momento nós estamos passando por um momento tão difícil, né? Onde muitas pessoas estão passando por enfermidades, o desemprego, muitas lojas estão fechando, o comércio ainda não engatilhou, mas eu quero te pedir nesse momento que coloque aí o seu pedido de oração e nós estaremos aqui juntos, orando, intercedendo, clamando ao Senhor em uma só voz, em um só clamor. Nós iremos agora mover o coração de Deus através das nossas orações. Querido, eu creio na oração do justo, eu creio que o Senhor pode nos ouvir, pode nos atender. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor nos contempla, Ele sabe qual é a minha necessidade, qual é a sua necessidade, mas nesse momento o Senhor quer ouvir dos seus lábios, o Senhor quer que você abra os seus lábios e fale a Ele o que é que você precisa. Nós vamos orar, nós vamos interceder nesse momento pela sua vida. Pai querido, maravilhoso Deus, mais uma vez nós estamos diante de Ti, queremos pedir por cada pedido, meu Pai, que está no chat. Meu Pai, o Senhor nos conhece, o Senhor nos contempla, vai abrindo as portas, meu Pai, de emprego. Meu Deus, vai dando uma ordem a todos os empresários, vai trabalhando em favor da vida dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, trabalha onde o homem não pode trabalhar, sê com cada um de nós. Senhor, o Senhor sabe, meu Pai, Deus, quantas pessoas nesse momento estão nos hospitais, precisando de uma resposta, de um milagre, precisando, meu Pai querido, que o Senhor intervenha, e nós sabemos que o Senhor pode fazer isso, porque o Senhor é o Deus do impossível. Nada, meu Pai, nada, mas nada, Senhor, que ao homem é impossível, aos seus olhos não é, porque o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus que age onde o homem não pode agir, e nós cremos nisso, e nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor está trabalhando em nosso favor. A Tua palavra nos garante que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e nós cremos nisso, Pai. Nós cremos num Deus do impossível, num Deus que pode todas as coisas, num Deus que age, meu Pai, aonde o homem não pode agir, aonde a medicina não pode agir. Então entra agora, Pai, nos hospitais, entra agora, meu Pai querido, nos hospitais e dê uma ordem em favor dos Teus filhos, visita cada um, meu Pai querido, quantos dos nossos irmãos, meu Pai, quantos das nossas pessoas que estão aí no chat, do outro lado, meu Deus, que estão passando por problemas, mas nesse momento o Senhor pode entrar com a Tua forte mão, apenas uma palavra, o Senhor pode dar vida, e eu creio nisso, Senhor. É o que nós te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tome posse da Tua palavra aí. Tome posse do Teu milagre. Essa palavra que Deus colocou para nós nessa noite é uma palavra de ordem, é uma palavra de fé, é uma palavra para nós prosseguirmos. Não vamos olhar as circunstâncias, vamos fazer a diferença em meio a tudo isso e podemos brilhar em meio a tudo isso que está acontecendo. Você vitoriosa, você vencedora, você nasceu para brilhar. Não desanime, não olhe as circunstâncias, não olhe para o caos que o mundo está. Precisamos olhar para o céu, para o monte, porque é de lá que vem o nosso socorro, em nome de Jesus. Quero te convidar agora a ouvir a ministração da palavra de Deus com a nossa querida irmã Januse, e fica aí em nome de Jesus dando glória a Deus, aleluia. Não saia da presença de Deus, porque Deus tem reservado para nós nessa noite algo muito lindo e sobrenatural. Fique agora com a nossa querida irmã Januse, que vai trazer uma palavra inspiradora sobre Abigail. A
paz do Senhor, queridos irmãos, a paz do Senhor, queridas irmãs. Como é bom estar novamente com os irmãos aqui. Mais um episódio da nossa série maravilhosa, série Mulheres Inspiradoras. Essa série que nasceu no coração de Deus e que tem muito nos abençoado. Eu quero agradecer a liderança das Mulheres Pertencer por mais uma vez nos convidar e nos permitir falar da palavra do Senhor aos nossos corações. Quero agradecer a todos e adorar ao nome do nosso Deus pelas suas vidas, pela vida dessas mulheres que muito têm batalhado pela obra do Senhor. As Mulheres Pertencer. Amém? Como é bom estar na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Principalmente nesses tempos tão complicados, tão complexos, tão tenebrosos, mas tempos que o Senhor tem permitido para que nos voltemos a Ele, nos voltemos a buscá-lo na Sua palavra, voltemos a buscá-lo em espírito, em verdade. Eu creio que estamos vivendo esse tempo, o tempo que o Senhor tem nos permitido a nos achegar mais perto dele, para ouvir a sua voz mais de perto, dar uma parada no nosso viver, na nossa rotina tão conturbada e buscar ao Senhor. Porque Ele está vindo, né, igreja? Ele vem para buscar uma noiva remida, lavada no sangue do Cordeiro. E que você e que eu possamos nos preparar para ser essa noiva, com as vestes brancas, prontas para encontrar com Ele. Amém? Naquele grande dia, essa é a nossa esperança. E nesse tempo tão conturbado que nós estamos vivendo, sempre o nosso dia a dia nos apresentou muitos desafios e muitas dificuldades a vencer. Estes desafios também, queridos, aparecem no âmbito do nosso lar, num terreno mais sagrado, que deveria ser mais sagrado para nós. Sempre aparecem esses desafios para que possamos vencê-los no Senhor, para que possamos superá-los. E para os cristãos, eu diria que esses desafios são maiores ainda. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele procura todo instante apagar a luz de Cristo que brilha em nós. Essa luz do Senhor que brilha em nós. Por isso que muitas vezes os nossos lares, nós encontramos mais desafios, mais lutas, mais crises a superar. Justamente porque o inimigo, ele quer tirar de nós a esperança e a alegria de Cristo. E por isso, queridos, nós precisamos estar constantemente em oração, em clamor, apresentando a nossa família, os nossos familiares, em constante oração ao Pai, para justamente blindar a nossa casa, para que não deixemos que as investidas do inimigo de nossas almas venham nos tirar da presença de Deus. Devemos estar então sempre alerta, colocando a nossa casa, a nossa família em oração. Eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está o seu lar, talvez vocês estejam passando por situações de doença, talvez vocês estejam passando por uma situação de crise nos relacionamentos conjugal ou relacionamento entre pais e filhos. Eu não sei se é esta a sua realidade hoje. Mas o que eu sei é que o Deus que nós servimos hoje trouxe essa palavra especial no seu coração para dizer, para nos mostrar, para nos ensinar com essa mulher que hoje nós vamos estudar, que Ele pode fazer o impossível a nosso favor. Amém? E por que eu dei essa introdução e não passei logo para o personagem, né, da nossa série? É porque justamente a mulher que nós vamos falar hoje vivia num ambiente complexo também, num ambiente de complexidade, de vida familiar agitada, não muito equilibrada. Mas nós vamos aprender com essa mulher que quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, quando nós decidimos colocar o Senhor na frente,
o impossível acontece e a vitória vem, porque Ele, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que garante a vitória. Amém? E que mulher é essa que nós vamos falar hoje, que nós vamos ter a oportunidade de aprender hoje? Essa mulher, queridos, é Abigail. Sim, Abigail, esposa de Nabal, cuja história, ou um pedaço da história, está relatado lá em 1 Samuel 25. A história milagrosa dessa mulher, vamos dizer assim, tão inspiradora, ela está descrita em todo o capítulo, mas como o capítulo é muito grande, eu gostaria de ler com vocês alguns versículos apenas. Gostaria que vocês me acompanhassem. 1 Samuel 25, do versículo 2 a 8 primeiro. Vamos basear a nossa história neste relato bíblico que diz assim: E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso. E tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: Subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: Paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-os aos teus jovens, e eles te dirão. Esses jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, seu filho, o que achares. Continuemos agora então nos versos 10 a 14. E diz assim: E Nabal, olhem, meus queridos, respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Como se ele não soubesse, né? Duvido. Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Então, os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram, e vieram e lhe anunciaram tudo, conforme todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: Cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua espada. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 homens ficaram com a bagagem. Porém, um entre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, Nabal. Porém, ele se lançou a eles. Vamos pular agora para o 18 e 19. O 17 a 19, perdão. Olha, pois, agora, e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo, e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Então, Abigail se apressou, e tomou 200 pães, e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado.
e 100 caixas de passas, e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus servos, aos jovens: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. Vamos para o 23 e 25. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, e eu, a tua serva, não vi os jovens de meu Senhor que enviaste. Vamos agora para o 28. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, a Davi, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os seus dias. E finalmente, 32 a 34. Então disse Davi a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse, porque na verdade vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. E a história segue até o final, até o versículo 44. Mais para frente nós vamos ler alguns versículos, mas eu te convido, assim que terminar esse episódio, você ler com cuidado, ler com mais atenção este capítulo, para poder ser abençoado pelo Senhor, para navegar no texto e deixar o Espírito Santo de Deus ministrar mais na sua vida. Mas voltando a falar da nossa personagem, olha que história singular e maravilhosa nós podemos ver analisando essa parte da vida de Abigail. Nós vamos começar entendendo que Abigail não vivia num lar de paz e de tranquilidade. Sabe por quê, meus queridos? Logo no início do relato, lá no versículo 3, onde o casal é apresentado, Abigail é apresentado como uma mulher formosa, de bom entendimento, sensata, inteligente. Inclusive, o nome de Abigail no hebraico é meu pai é alegria ou fonte de alegria. Mas logo é apresentado o marido de Abigail, Nabal. E no hebraico, Nabal significa tolo, sem juízo. Então, quando nós começamos a leitura, nós vemos que eu entendo que a vida de Abigail não era fácil, o relacionamento conjugal dela não era fácil, não é verdade? Além de ter esse nome, esse significado do nome, quando nós caminhamos pelo relato bíblico, nós lemos no verso 17 que os servos de Abigail e Nabal tinham medo de chegar até Nabal e chamavam ele de filho de Belial. Me causou tanto espanto, tanta curiosidade, eu achei tão forte, tão pesado, filho de Belial, parece um xingamento, que eu fui procurar no hebraico. E a expressão no hebraico é utilizado para as pessoas, quando você queria chamar uma pessoa de indigna, de má, de maldosa, de inútil, sem valor, imprestável. Eu achei muito forte. Então eu já comecei a pensar no contexto familiar que Abigail vivia. Com um homem difícil, como marido, com certeza a relação conjugal muito complicada, uma vida familiar complexa, um lar talvez desestruturado, não é verdade?
eu achei muito forte e comecei a pensar nessa vida familiar de Abigail. Mas além de ser um homem mau, não é verdade? Um homem talvez grosso, truculento, não é verdade? A Bíblia fala que Nabal era rico e poderoso. E eu penso, ele sendo rico e poderoso, ele podia usar a posição dele para desdenhar de qualquer um, como ele fez com os jovens que Davi tinha mandado a falar com ele. Olha a situação familiar de Abigail, olha a vida de Abigail. Além da vivência conjugal com um homem desse caráter, num tempo em que a mulher não podia nem abrir a boca, conforme a doutora Daniele até citou no episódio passado, falando sobre Maria, irmã de Lázaro e Marta, que a mulher nem ficava na sala, nem podia ficar na sala. Com certeza, Abigail, ela tinha muitas responsabilidades, tinha uma casa grande talvez para administrar, talvez muitos servos. Imagina esse contexto familiar, queridos. Eu cheguei até ficar penalizada por Abigail. Mas o Espírito Santo me chamou a atenção, porque mesmo nesse contexto familiar, a Bíblia não relata que ela era uma mulher ranzinza, mal-humorada. Não, ao contrário, a primeira coisa que a Bíblia fala é que ela era inteligente, que ela era sensata, é que ela era, além disso, se cuidava, bonita, formosa, pelo menos naquele período que nós lemos no relato bíblico. E aí, queridos, eu já tiro a primeira lição, aprendendo com essa mulher inspiradora, Abigail. O Senhor, com certeza, plantou Abigail naquele lar, naquela família, para fazer a diferença com seus dons e talentos, não perdendo a sua essência. E eu queria te alertar nessa noite. Qual tem sido a sua essência? Do que você tem se alimentado? Do que você tem permitido o seu coração ser alimentado? Você tem sido conduzida por quais valores? Quais propósitos? Você tem um propósito no Senhor? O Senhor tem sido a sua essência? Porque Abigail, já podemos ver que ela já tinha uma vida complexa, uma vida doméstica complexa, mas ela não perdeu a sua essência. Tanto que eu acredito, por não deixar ter perdido a sua essência, ela podia ser o equilíbrio e a paz que esse lar precisava. O Senhor a plantou naquele lar disfuncional, para que ela fosse a diferença. Eu tenho falado muito, querido, sobre ser a diferença. Realmente eu creio que Deus tem nos chamado para ser a diferença. E hoje o Senhor me conduziu a falar muito sobre o nosso lar, sobre prestar atenção, ir para dentro de nós, ir para a nossa casa. Eu creio que é este tempo que o Senhor tem nos dado, o tempo de olhar para dentro, o tempo de prestarmos atenção nos nossos filhos, no nosso relacionamento conjugal. É um tempo que o Senhor tem nos despertado para que possamos consertar a nossa casa. E eu vejo aqui, aprendo com Abigail que ela não perdeu a sua essência. Mesmo com todo o lar disfuncional, com esse histórico familiar complexo, Abigail era o ponto de equilíbrio que aquela casa precisava. Como é que eu sei disso? Porque na narrativa, quando a gente leu, nos versos seguintes, um jovem foi a Abigail contar o que estava acontecendo e falar: Abigail, vê o que nós vamos fazer, porque senão todos nós vamos perecer. A crise já está instalada. O nosso amo, Nabal, distratou os homens de Davi e eles já estão, eles já estão com o pensamento de dar um fim na casa de Nabal. A crise já estava instalada. E aí eu aprendo a segunda lição com a Abigail, a de ser acessível. Abigail, queridos, era mulher de um homem poderoso. Ela podia também deixar a arrogância crescer no seu coração, mas ela foi humilde. Ela foi acessível ao seu servo. Ela prestou atenção naquilo que o seu servo, que o jovem da sua casa estava dizendo.
E aí passa para a terceira lição que eu aprendo com Abigail. Ela foi humilde, ela ouviu e ela agiu com rapidez e coragem. Ela tomou a postura de mulher da casa e com coragem e sabedoria se apresentou para resolver a questão. Mesmo correndo risco de morte, pois Davi já havia resolvido em seu coração que faria o mal à casa de Nabal, em retaliação ao desprezo daquele. Queridos, mesmo correndo risco de vida, Abigail tomou a decisão, tomou a postura de mulher de Deus, tomou a postura de dona, né, não é verdade, do lar, assumiu a sua responsabilidade e correu para resolver a questão. Abigail lutou pela sua casa. Mesmo que esse lugar, como nós já lemos e temos falado, não era um oásis no deserto, ela não fugiu à sua responsabilidade. Queridos, eu e você temos sido colocados no nosso lar para fazer a diferença. O Senhor tem te colocado no seu lar, na sua família, não para dividir, mas para somar, para fazer a diferença, para agir como Abigail, para assumir a sua responsabilidade de pai, de sacerdote, de mulher de Deus, sábia, amorosa, atenciosa, e lutar pelo seu lar, lutar pela comunhão do seu lar, dos seus familiares. Abigail não fugiu à sua responsabilidade, agiu com humildade. Muitas vezes, queridos, nós vamos ter que nos colocar numa posição de humildade para resolver as coisas, sim, e clamar ao Senhor e dar talvez um passo para trás para resolver a questão. Outras vezes, principalmente com relação aos filhos, nós seremos, queridos, obrigados a tomar decisões difíceis, mas que lá na frente nós colheremos frutos de paz e tranquilidade. Eu aprendo aqui, queridos, até agora com Abigail, a ser acessível, a não perder a nossa essência no Senhor, a assumir a nossa responsabilidade de lutar pela nossa casa, de fazer a diferença e de agir com coragem e com rapidez em algumas situações, com humildade em outras. Para se ter um lar equilibrado, então, queridos, neste período tão complexo que nós estamos vivendo, além dessas características, nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Sim, Abigail foi direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Abigail, ela era uma mulher que tinha a presença do Senhor na vida dela. E como eu sei disso? No verso 33, você pode ler o próprio Davi, que tinha o Espírito Santo de Deus, porque ele já havia sido consagrado, ele iria ser coroado rei de Israel. Ele, por ter o Espírito Santo de Deus, reconheceu que foi o Senhor que tinha mandado Abigail para abençoar a vida dele, para lutar. Abigail lutou, queridos, pela sua casa. Abigail abençoou a sua casa com as suas características, com as suas atitudes assertivas, mas abençoou também a vida de Davi. Como abençoou a vida de Davi? Livrando Davi de pecado de sangue. Porque Davi já tinha colocado no seu coração que ia exterminar a casa de Nabal, ia acabar com todas as vidas, ia arrasar com tudo, queridos. E ele reconheceu que Abigail tinha sido enviada por Deus para livrar Davi do pecado de sangue, de matar inocentes. E isso com certeza iria dificultar a vida de Davi, porque Davi seria o futuro rei de Israel. Aqui, queridos, nós podemos aprender que as atitudes assertivas de Abigail, as atitudes de Abigail direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, não somente abençoaram a casa dela, livraram os seus servos, a sua vida, a vida do seu esposo, mas abençoou o futuro rei de Israel. Ela colheu bênçãos, queridos, com seu comportamento.
E as bênçãos advindas deste comportamento direcionado pelo Espírito Santo de Deus foram maiores, foram tão grandes, as bênçãos foram tão grandes que Abigail, você vai ler lá na sua casa, no final do relato, diz que ela se casou com o futuro rei de Israel. E eu aprendo aqui que quando nós decidimos agir conforme os valores de Deus, conforme os princípios da palavra de Deus, o Senhor é quem nos garante a vitória. Tudo que nós, então tenha essa convicção, queridos, tudo que nós fazemos, seguindo os princípios de Deus, com base neles, vai resultar em bênçãos, não só para a minha vida, mas para a vida de todos aqueles que estão ao meu redor. As bênçãos, elas ultrapassarão aquilo que nós esperamos, porque é Deus em que garante. E isso está na palavra do Senhor. Você com calma pode ler no Salmo 119, do versículo 97 ao 105. Eu vou ler só o finalzinho que diz assim: como são doces as tuas palavras, são mais doces que o mel. Tuas ordens me dão discernimento. Por isso odeio o seu caminho falso, todo caminho falso. Toda palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Queridos, quando nós decidimos ser como Abigail foi, ter as mesmas atitudes assertivas, assumir as nossas responsabilidades, lutar as lutas de Deus e lutar em favor daquilo que Deus tem nos chamados para lutar, as bênçãos virão com certeza. E para encerrar, queridos, eu quero destacar mais um ponto que eu achei muito interessante que nós podemos aprender com Abigail. Mesmo Abigail, tendo todo esse histórico familiar complexo, complicado, nesse período que a Bíblia traz, a vida dela não foi fácil, eu imagino, não era muito fácil. Mas mesmo diante dessa complexidade, ela não teve um comportamento inadequado. Como assim? Quando ela estava com Abigail, com Davi, pedindo perdão, ela poderia ter falado mal de Nabal. Ela poderia ter apontado Nabal e tentado se vingar de Nabal. Olha, Davi, foi Nabal, você me livra a minha casa, mas Nabal, faça o que quiser com ele. E eu achei isso muito interessante porque ela não foi vingativa. Ela assumiu a sua postura, ela lutou pela sua casa, lutou por aquele marido e a bênção, e o Senhor a recompensou com bênçãos mil. Além disso, nós podemos ver que Abigail também teve sabedoria no falar, tanto para falar com Davi, quanto para falar com Nabal. Porque quando ela chegou em casa, depois de ter resolvido aquela crise que ela não criou, e ela, para falar com Nabal estava bêbado. Ela falou assim, não, agora não é a hora de falar sobre isso. Esperou no outro dia e sabiamente contou para Nabal tudo o que havia acontecido e como pela atitude dela, de sabedoria e de coragem, eles foram livres da mão de Davi. Queridos, eu aprendo com essa mulher inspiradora de que agir sobre o domínio do Espírito Santo só vai trazer bênção para a minha vida e para todos aqueles que vivem comigo. Abigail, então, nos inspira a ser essa mulher de coragem, esse homem de coragem, assumindo as nossas responsabilidades, principalmente no nosso lar. Eu não sei, queridos, como está a sua vida. Eu não sei eu espero que todos que estejam me ouvindo neste momento não estejam nessa situação, dessa vida familiar complexa, num lar disfuncional. Talvez você está ouvindo essa mensagem para ser bênção na vida de outra pessoa. Mas eu quero te dizer que independente de como esteja o seu lar, o Senhor nos dá a oportunidade hoje de sermos como Abigail. Assumirmos a postura de homens e de mulheres que Ele escreveu para nós, que Ele tem nos chamado para sermos, para não perdermos a essência de quem somos no Senhor, aleluia. Nós somos chamados para refletir a glória do Senhor e para ser bênção, para somar e não para dividir.
Tem uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração quando eu estava preparando essa mensagem. Que talvez essa crise que tenha assolado a sua casa, essa crise que vem de onde você, esse vento que você não sabe de onde veio, e que você está desesperado, Senhor, por que isso está acontecendo? Calma, talvez isso seja Deus te despertando a orar, a se posicionar, porque ainda dá tempo de lutar e de ser como uma Abigail, de resolver essa crise e glorificar o nome do Senhor e trazer a bênção para dentro do seu lar. Então não se desespere. Vá para os pés do Senhor, vá para o seu quarto, vá para o seu quarto de guerra. Lembra aquele filme, Quarto de Guerra? Vá lá e clame, chame ao Senhor dos Exércitos, porque Ele pelejará as suas pelejas. E Ele te dará vitória, porque quando colocamos na presença e nas mãos do Senhor, a vitória é certa. Talvez não venha do jeito que você quer. E eu não vou mentir, talvez o processo seja longo. Eu não sei quanto tempo a Abigail viveu nessa vida, mas eu sei que a bênção veio para ela. E eu creio que a bênção virá para a minha vida e para a sua vida, quando nós nos colocarmos na posição que o Senhor quer e ousarmos batalhar as batalhas que Ele tem nos chamado para batalhar. Eu quero aprender com a Abigail a ser essa mulher, sobretudo pacificadora. Uma mulher que permite o controle do Espírito Santo na sua vida para que possamos exalar o bom perfume de Cristo onde estivermos, para que possamos ter o equilíbrio e trazer a paz dentro do nosso lar. E eu convido a você, e eu sei que é um convite do Espírito Santo, para ser esse homem e essa mulher de Deus. Amém? Que possamos aplicar essa experiência, essas atitudes de Abigail na nossa vida e sermos bênção para a honra e glória do Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar a sua casa, a sua vida. E lembre-se, quando nós vivemos uma vida com Deus, nós vivemos o extraordinário. Creia. Uma vida com Deus nos leva a viver o extraordinário. Então busque no Senhor, busque só no Senhor. Busque a direção dEle, porque Ele não deixará que você seja provado além de suas forças. Decida ser uma Abigail do seu tempo. Decida ser quem o Senhor chamou você para ser. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia, que palavra maravilhosa, Januse. Deus continue te abençoando. Amém. Que tremendo, como nós aprendemos nessa noite através dessa mulher inspiradora que é Abigail. Glória a Deus, nós precisamos todos os dias nos inspirar nessas mulheres da Bíblia, né, Januse? Sim. Como nós temos aprendido nesses últimos dias sobre essas palavras que têm sido ministrado na série de mulheres inspiradoras. Glória a Deus por cada mulher que tem passado aqui. Amém? Mas nós vamos agora passar por um momento muito especial da nossa série, que é o Pergunta que ela responde. Vamos lá? Nós temos aí 5 perguntinhas. Você aí que está no chat, se você quiser participar conosco, pode colocar a sua pergunta aí, sinta-se à vontade. Se você tiver uma dúvida, alguma coisa que não foi falado que você queira saber, pode perguntar aí, tá bom? Fique à vontade para participar conosco nessa noite. A nossa palestrante vai estar aí respondendo no chat para você. Amém? Vamos lá? Pergunta que ela responde. A nossa primeira perguntinha vai para nossa querida Érica Cardoso, isso mesmo, lá de Belo Horizonte. Vamos ouvir a pergunta da nossa querida Érica? Ei, Chamos, boa noite. Eu gostaria de saber qual o significado dos nomes de Abigail e Nabal. Obrigada. Oi, Érica querida, que bom tê-la participando conosco. Para quem não sabe, a Érica é minha irmã, né?
Belo Horizonte em peso, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Estão sempre com a gente, Amém. né, Januzi? Sim, sempre participando, e é uma alegria tê-la conosco, tê-la aqui comigo. Obrigado por essa pergunta. E como nós falamos, do hebraico, Abigail significa meu pai é alegria ou fonte de alegria. Bonito, né, nome no Oriente Médio. Até hoje os pais, eles procuram dar nomes com significados bonitos, marcantes para o seu filho. É como se você definisse a vida da criança, caráter, né? né? O caráter. Aquilo que ou ele vai seja, ser, né? o que vai quando vai, é uma coisa que vai com ele, né? E Isso. talvez determinar, eles acreditam até muito em destino. Verdade, né? verdade. E o mais triste é Nabal, né? Que do que o hebraico, significado- o significado é tolo, sem juízo. É verdade. Muito forte, né? Forte, é forte. Vamos lá para a próxima pergunta? Respondido, né, Érica? A sua pergunta, Deus te abençoe, Érica. Obrigada por estar sempre conosco aqui em Mulheres Inspiradoras. Vamos para a próxima pergunta, Januzi? A próxima pergunta vai para nossa querida irmã Juliana Alves. Tem uma perguntinha especial para você, Januzi. Meu nome é Juliana, eu sou da Igreja do Evangelho Quadrangular em Belo Horizonte e está sendo um prazer participar dessa série com vocês. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta sobre a história de Abigail. Que características Abigail demonstrou em meio à crise que podemos aplicar nos dias de hoje? Obrigado, Ju. Muito bom tê-la aqui, também sempre conosco. Belo Horizonte de novo na área, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom tê-la, uma satisfação muito grande. Minha irmã também. Olha só, a família Olha, em peso, a família em peso aqui, glória a Deus. Glória a E que características, né, de Abigail? Olha, eu identifiquei no relato, né, de 1 Samuel, que nós falamos, coragem, sobretudo, né, humildade, rapidez para tomar decisão. Ela viu ali a crise e ela assumiu a postura, né, de mulher de Deus, de mulher da casa e correu Pacificadora, atrás. né? Pacificadora, exatamente. E principalmente sabedoria no falar. Isso. Quando ela foi falar com Davi e também quando ela foi falar com Nabal. Nabal estava bêbado, né, quando ela voltou. Verdade. E ela falou assim, não, ele não vai entender nada, deve ter pensado, não vai entender nada agora. E eu vejo isso, essas características que nós podemos aplicar hoje. É na verdade, nossa o domínio vida. próprio também na vida dela, né? Ela permitiu ser usada Ser pelo usada, Espírito Santo fazer de a Deus. diferença E fazer mesmo, a deixar ser diferença. usada por Deus naquele É tempo. verdade. Glória eu a Deus. aprendo isso com Abigail. Amém, glória a Deus. Eu também. Obrigada, Ju, por estar conosco aqui. Seja muito bem-vinda sempre aqui com a gente, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta, Januzi? Sim, vamos lá. A nossa próxima pergunta vai para nossa querida pastora Michele Cunha. Ela tem uma pergunta especial para você nessa noite. Olá, boa noite. Meu nome é Michele Lana, eu sou pastora da Igreja Batista da Lagoinha, no bairro Serra, em Belo Horizonte, e é uma honra muito grande poder participar dessa série Mulheres Inspiradoras da Bíblia. E a minha pergunta é: como posso ser uma mulher pacificadora? Muito obrigada e um beijo para vocês. Amém. A paz do Senhor, Michele. Michele é minha prima e irmã de oração. Olha só. Nós duas, sempre quando precisamos, nós duas nos unimos em oração e o Senhor tem usado grandemente a vida dela para me abençoar. Glória a Deus. E que pergunta oportuna, né? Verdade. Como ser uma mulher pacificadora. Eu acho que para ser pacificadora, primeiro nós temos que ter o príncipe da paz no nosso coração, na nossa vida. A gente só vai exalar a paz verdadeira, aquela que excede todo entendimento, quando nós convidamos Jesus, não para ser só um hóspede, mas para ser o dono da nossa vida. Verdade. Eu creio que quanto mais de Deus nós estivermos, mais dele nós vamos aplicar, vamos deixar as nossas vidas serem abençoadas e vamos exalar. É verdade. A gente vê que Abigail, né, deixou ser usada e a bênção dela foi maior do que aquilo que ela estava esperando, que era só resolver a crise. Do Senhor abençoou ela até com casamento. Com casamento, não é? verdade. E com certeza eu creio que para ser a pacificadora nós temos que chamar o príncipe da paz, para ser o dono da nossa vida. É Ele quem vai nos conduzir, É Ele né, quem vai Jesus? nos conduzir. A Aleluia. gente que vai exalar
o que vem dele, né? Vem dele, verdade. Deus abençoe sua vida, pastora Michele. Obrigada por estar conosco nessa noite. Amém? Vamos lá, nós temos mais uma perguntinha. A pergunta vai para nossa querida Manuela Parreiras. Amém? Ela tem uma pergunta especial para você. Amém. É isso mesmo, Janus? É não isso, não é? isso mesmo, é porque eu já vi um outro nome lá no chat. São vários. Vamos ouvir a pergunta da nossa querida Manuela. A paz do Senhor, Janus. Tem uma pergunta. Como o comportamento assertivo de Abigail abençoou a Davi? E ela foi usada por Deus? Amém. Obrigado, mamãe. A minha mamãe. Muito bom. Minha mamãe sempre, desde o início da série, viu, tia Cássia? Sim. Ela está conosco e foi muito engraçado que ela falou, eu vou assistir todas para saber qual eu mais me identifico. Glória a Deus. Então Que ela bom. sempre está conosco. Obrigada. Sim, Abigail foi sim usada por Deus. Né? O próprio Davi testificou isso. Davi tinha o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus reconhece. Na verdade, as coisas de Deus. E o próprio Davi disse que bendita foi você, Abigail. Foi usada por Deus para livrar a minha mão de pecado de sangue. Podia até ter comprometido o reinado de Davi, aquele pecado. Muitas almas inocentes ali, ele iria dizimar, né? Porque ele já tinha colocado no coração dele dar o fim da casa de Nabal, uma crise muito séria. Muito séria. E Abigail foi usada como instrumento de Deus para pacificar. Né? Glória a Deus. Tremendo. A gente vê o quanto Abigail foi usada naquele tempo, que naquele tempo a gente já ouviu várias histórias e é comprovado na Bíblia que a mulher não tinha voz naquele tempo. Nem era contada como cidadã, né? E Abigail foi essa mulher que fez a diferença, que chegou diante de Davi e livrou aquele povo. Amém. Glória a Deus. A casa de Nabal, a sua casa, né? A sua casa, a sua própria vida. É verdade. Amém. Glória a Deus por essa pergunta maravilhosa e esclarecedora para nós. Amém? Mas nós temos mais uma pergunta. A última pergunta dessa noite. Vamos ouvir quem é a próxima irmã que tem uma perguntinha para nós? Surpresa! Olá, me chamo Bruna, sou aqui de Brasília, sou cristã e evangélica e a minha pergunta de hoje é: o que significa a expressão filhos de Belial, que se encontra no verso 17 de 1 Samuel 25? Obrigada! Foi uma expressão que muito me chamou a atenção. Obrigada, viu, querida, pela sua pergunta. Muito bom tê-la aqui conosco. Essa expressão filhos de Belial me chamou muita atenção e eu percebi que ela era usada até como um xingamento, sabe? Para determinar a característica de uma pessoa muito má. E aí eu fui pesquisar do hebraico e filhos de Belial no Antigo Testamento. Só no Antigo foi usado umas 16 vezes e sempre relacionado com pessoas indignas, imprestáveis, idólatras, maldosas. Então, aquele homem era muito difícil. Por ser conhecido e tratado como filho de Belial, né? Que nós possamos aprender também com isso e não ser esse tipo de pessoa. Amém, não é verdade? Verdade, glória a Deus. É uma expressão que a gente não gostaria de receber e nem de ouvir ninguém, nem de ouvir, verdade. É um alerta, Amém. Né? Queridos, Deus abençoe todos vocês que participaram conosco nessa noite. Vocês enriquecem essa série. Cada episódio a gente vê vocês participando, e isso tem feito a diferença, né? Em cada episódio a gente pode contemplar a grandeza de Deus, no cuidado de Deus com cada palestrante, com todos aqueles que têm passado aqui conosco. Quero agradecer a Januse. Eu que agradeço. Por mais uma vez estar aqui conosco, né? Já é o segundo episódio que ela participa conosco. Deus continue abençoando sua vida, sua casa. Obrigado pela confiança. Nós que agradecemos. Da liderança. E como eu tenho sido edificada com essa série. Está muito gostoso. A nossa série está quase acabando.
E tem muita coisa legal Glória a ainda Deus. para acontecer. Ainda vai passar muitas mulheres inspiradoras Eu por creio. aqui. Tem muita novidade aí para você. Então continue conosco, continue acompanhando esses episódios. Nós teremos no 15º episódio uma mulher inspiradora que vai trazer um relato, um testemunho maravilhoso para estar fechando a nossa série. Então quero contar com você, continue motivando, incentivando, compartilhando essa live com outras pessoas. Quantas mulheres nesse tempo não precisam ouvir uma palavra como foi ministrada Serem hoje? abençoadas, né? E todas que têm sido ministradas, cada uma tem enriquecido com seu testemunho, com aquilo que Deus tem colocado no coração dela. Então Deus continue abençoando cada um de vocês. Quero agradecer você de outro estado que está sempre conosco, Goianésia está sempre conosco, verdade. Rio de Janeiro, Verdade. Salvador tem estado Maranhão, conosco, né? Maranhão também tem estado conosco, Minas Gerais, Belo Horizonte, olha aí, Amém. Mato Grosso também tem estado conosco, É Mato verdade. Grosso do Sul, olha, glória a Deus por isso, é isso que Deus faz. a obra, né? Deus tem nos usado de maneira assim que muitas das vezes nós nem entendemos, mas o tempo é de Deus, né? E nós estamos aqui como Abigail, se permitindo ser Sim, usadas glória a Deus. por Ele, né, Glória a Januse? Então Deus te abençoe. Quero te convidar para a próxima semana estar conosco com mais um episódio, com mais uma mulher que vai estar nos inspirando nesses episódios. Deus continue abençoando sua vida e sua casa, tá? Fique agora com o Ministério de Louvor da nossa igreja. Deus abençoe. Até semana que vem. Tchau. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás, que o teu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás, que o teu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, teu coração se alegre sobre mim. Chora e
Que Deus abençoe sua vida, da sua família. Vamos continuar na presença desse Deus.